nosso Deus e nosso Padre. Nós outros, Senhor, entramos em Tu presença com a certeza que Tus ouvidos estão inclinados hacia nós outros. Aqui estão, ó Deus, estas pessoas que têm portas cerradas, pessoas que não prosperam, não progressam, não avançam na vida, pessoas que têm muitas travas, estão passando por muitas carências econômicas. Em nome do Senhor Jesus, vem ao encontro de elas para liberá-las, para transformá-las, para dar a vitória, para repreender as forças malignas que estão atuando nestas vidas. Ó Espírito Santo, meu Senhor, vem ao encontro deles agora para destruir todas as obras do diabo, meu Senhor, e dar a vitória, porque, Senhor, não aceitamos servir a um Deus grande, um Deus poderoso, e estar vivendo na vida de fracassos, de misérias, de problemas. Tem que haver uma diferença, Senhor, entre aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não te servem. Meu Padre, estenda as tuas mãos e bendice a tu povo, libera, dá a vitória a tu povo, levanta-me, Deus, esta pessoa caída, vem, ó Espírito Santo, ao encontro de elas a hora. Sim, Espírito Santo, sopla em estas vidas para liberá-las, Senhor, dar-lhes a vitória. Meu Deus, nós outros te necessitamos, Senhor, assim como Manassés se humilhou delante do Senhor, clamou, buscou, e o Senhor lhe restaurou a vida, o Senhor o liberou de aqueles demônios que lhe atormentavam, e ele foi restabelecido. Ele pôde volver a Jerusalém, volveu a reinar. O Senhor o sacou de aquela masmorra, o Senhor o sacou de aquele fundo de poço e lhe cambiou a vida. Meu Deus, vem sobre tu povo, vem para restaurar todo, a ser todo novo. Restaura a economia de tu povo, restaura a família, restaura a saúde, da vida, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Restaura, cura as heridas. Sim, Espírito Santo, há pessoas aqui que estavam como mortas em vida, se estavam secando, Senhor, pela hora, elas são restauradas, meu Deus. Manassés cometeu muitos erros, muitos pecados, isso coisas abomináveis, pelo Senhor lo perdonou, lo restaurou. Então, meu Padre, haz lo mesmo agora, porque tu misericórdia não há cambiado. Haz lo mesmo, Senhor. Levanta esta persona deste fundo de poço,
não considera seus pecados, seus erros, ó Deus, considera a fé, considera a entrega que ele hace de sua vida ao Senhor em neste momento. Vem, ó Espírito Santo, e sopra nesta vida hora, em nome do Senhor Jesus, e dá vida a tu povo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Mire, pode sentar-se. Mire, eu vou a tomar um testemunho aqui de uma família que estava destruída, separada, uma miséria total, com muitos problemas, pero quando eles puseram a fé em ação, Deus lhes respondeu, Deus lhes cambiou a vida. Amém? Me gostaria que você pusesse atenção nesta história, neste testemunho, porque se você sigue em la mesma fé, Deus também vai manifestar-se, porque Deus não hace acepção de pessoas. Amém? Deus não discrimina a nadie. Deus não está mirando o nível cultural, social, econômico, ele colou de la pele, la raça. Lo que move a mão de Deus é a fé. Quando uno põe a fé em ação, quando uno atua apoiado em la palavra de Deus. Amém? Ponga atenção agora, por favor. Qual é seu nome, Senhor? Zaire Trujillo. E seu nome? Valentim Ventura. A ver como estava a vida, como estava a família antes de conhecer a este Deus vivo e haver manifestado a fé. Bueno, nuestra vida pues estaba completamente destruida en todos los sentidos. Primeramente nuestro matrimonio, estábamos separados. Nos separamos a raíz de que teníamos muchos problemas en nuestro matrimonio. Mi esposo, él tomaba mucho, tenía ese vicio y a mí no me gustaba que él tomara porque a causa de que él tomaba peleábamos mucho, yo me enojaba porque... No llegaban los golpes. No, a los golpes no, pero sí había muchos insultos que creo que a veces dejan más huellas, ¿no?, en nosotros. A veces las palabras, ¿no?, hieren más que los golpes, ¿verdad? Sí, quedan más marcadas, ¿no? Entonces eran muchos problemas a causa de eso. Yo también era una persona terrible también. Yo era muy celosa. Yo celaba mucho a mi esposo, hasta del perro. Yo creo que lo celaba porque era una cosa increíble, ¿no? Salíamos a la calle y yo no lo podía dejar, él que ni volteaba para el lado porque yo ya estaba enojada. Yo decidí irme de la casa. Yo tenía en aquel entonces, mi niño tenía 4 años y yo lo agarré y me fui de la casa, me fui a rentar un cuarto yo sola con él. Pensaba yo que ese iba a ser la solución, ¿no?, para los problemas que estábamos teniendo, y él también estuvo de acuerdo, pensó que separarnos era la solución, ¿no? Después de ahí pues ya yo tenía que trabajar, sacar adelante a mi hijo sola, pagar una renta, pagar quien cuidara de mi hijo, y fue muy frustrante para mí. Yo llegué al grado de no tener ni para comer, para darle a mi hijo de comer, ¿no? E usted siguió tomando, a vida cada vez mais difícil, usted trabajaba, luchaba, se esforzaba, pero no salía adelante. Sí, así como dice mi esposa, ¿no? Yo sí trabajaba, pero todo lo que yo trabajaba lo gastaba en los vicios. Cuando yo estaba con ella, tomaba y regresaba 1, 2 de la mañana, ¿no? Después de que nos separamos, como ella también dijo, ¿no?, yo pensé, bueno, va a ser mejor, ¿no? Ya no va a estar ella en la casa, puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Pero por lo contrario, ¿no?, vino peor, entró como depresión en mí, ¿no?, más, para que yo tomara más. Me iba con los amigos, regresaba hasta el otro día, inducido con los amigos, con todo ahí, ya usaba, si antes solo tomaba, y después llegaba a usar hasta drogas también. Ahora, como foi que ustedes puderam revertir esta situação, cambiar de vida?
Bueno, yo creo que llega un momento en que la persona toca fondo, ¿no? Que todas las puertas se cierran y está uno como en un pozo que usted solo da vueltas y vueltas y usted no ve una solución. La única solución es mirar para arriba, ¿no? Entonces, cuando yo toqué fondo, yo estaba en el hospital, yo estaba muy enferma. En 3 meses bajé casi 25 kilos. Mi color era un color verde, porque yo no tenía ni color, no tenía ni fuerzas para reírme. Y estaba en el hospital y sabía que mi niño lo había dejado encargado. Estuve 2 días y fue muy triste porque no tenía familia, así parientes cercanos, y fue muy triste. Y un familiar me invitó para venir a la Iglesia Universal. Y yo llegué, me fui con mi niño y ahí como que fue un avivamiento en mi vida, en mi mente, en mi corazón. Yo comencé a ver quién era el causante de todo lo que yo estaba pasando, ¿no? Que no era la vida que Dios quería para mí. Dios no me creó para sufrir, Dios no me creó para estar derrotada, para vivir llorando y tener la vida que yo tenía, ¿no? Y yo comencé a luchar, comencé a perseverar, comencé a hacer mis cadenas los días viernes, los días domingo. Todo lo que el pastor decía yo hacía y lo hacía con determinación, ¿no? Confiando de que todo lo que yo hacía era para mi bien, era para mi beneficio. Usted aprendeu, não, que não havia nascido para sofrer, aprendeu que por la fé podia cambiar esta situação, que Deus não era o causante do sofrimento e dos problemas, que todo iba a depender de sua atitude de fé, e você se lançou. La primera cosa que yo cuando salí, el mismo día que yo llegué a la iglesia, fue que yo pude comer, porque aunque parezca a veces increíble, cuando la persona tiene una depresión muy fuerte, la comida simplemente no baja, usted no puede, o sea, no puede, aunque usted quiera, usted sepa que usted va a morir porque usted no está comiendo, no puede. Y yo me acuerdo que yo salí y me fui con mi niño, estaba chiquito, y fuimos a comer pizza, le encanta la pizza. Y yo quedé así, ¿no? Con miedo, ¿no? De no poder comer bien, y no pasó nada, yo pude comer tranquila. Mi niño se puso muy feliz porque me vio comiendo, imagínense, él no me veía ni comer. Y ese fue el primer cambio que yo vi. Yo pude dormir porque yo no dormía. Yo empecé a tener paz, yo empecé a ser diferente en mi trabajo. Entonces, la segunda cosa que yo pasé a ver fue que yo ya no sentía más rencor en contra de mi esposo. Incluso él, cuando llegaba a buscar al niño, yo sentía como tristeza de verlo, porque yo me enteraba por otras personas cómo él estaba, ¿no? Yo pensaba que él estaba muy feliz, ¿no? Decía, híjole, ahorita él está feliz porque no está conmigo, y cuando me di cuenta, estaba yo creo que hasta peor que yo, ¿no? Porque me enteré que pues él ya no quería más ni vivir. Entonces yo pasé a verlo pues como debemos de vernos todos, ¿no? Como un alma, ¿no? Que se estaba perdiendo. Y ahí fue cuando yo lo invité para venir a la iglesia. Jamás me imaginé que un tiempo después íbamos a regresar, ¿no? Pero yo decía, es el papá de mi hijo y yo quiero que él esté bien, ¿no? Por mi hijo y por él. Y lo invité para que viniera también a participar con nosotros. Ele começou a participar, e como foi? Sí, él el primer día que fue, yo le pregunté, ¿no? ¿Cómo te sentiste? Y él me dijo, me sentí muy bien, dice. Y me empezó a preguntar cuántos servicios había más en los otros días y todo. Y Dios fue hablando con nosotros, hablaba acerca del matrimonio, de por qué estaban los problemas en el matrimonio. Y ahí Dios comenzó a hacer que renaciera el amor, ¿no? Lo que habíamos nosotros un día planeado de ser una familia feliz, todo Dios volvió a colocar en nuestro corazón. Restaurou a família, restaurou o matrimônio. Sí, nuestro matrimonio fue restaurado, fue muy bendecido, volvió a ser, no sé, fue un verdadero milagro, porque estaba todo perdido. Yo, por lo menos de mi parte, yo nunca me imaginé que yo iba a regresar con mi esposo, porque nos habíamos dañado mucho, nos habíamos insultado mucho, estaba muy lastimada nuestra relación, ¿no? Pero cuando Dios lo volvió a hacer, Dios hizo todo nuevo, todo nuevo. Usted se entregou, começou a pôr por obra a palavra de Deus e se liberou dos vícios, esse mau caráter que tinha, tudo cambiou.
todo fue cambiando poco a poquito y yo empecé a conocer, ¿no? Foi todo um processo, nada foi de la noite à la manhã, não? No fue nada de la noche a la mañana, fue poco a poquito que yo fui viendo el cambio. Yo vi el cambio en ella, ¿no? De que cómo era antes, ¿no? Y cómo estaba siendo ahora, ¿no? Que había un cambio en ella, algo era diferente en ella. Entonces yo empecé a darme cuenta y cuando ella me invitó para la iglesia, yo no quería ir para la iglesia. Yo le decía que sí iba a ir, pero no iba. Más un día entré y de ahí ya empecé a conocer, ¿no? Empecé a escuchar, ¿no? Lo que más me impresionó ese día, ¿no? Que fue cómo buscaban a Dios, ¿no? Cómo hablaban con Dios, que yo nunca había escuchado eso, ¿no? Yo iba a otra parte, ¿no? Y fue lo que más llamó la atención para mí. Empecé a escuchar de cómo podría, ¿no? Cómo tenía que hacer, ¿no? Pues como me fueron enseñando, ¿no? Todo lo que yo tenía que hacer para que Dios pudiera cambiar mi vida. Yo tenía que poner de mi parte también, ¿no? Para que Dios pudiera cambiar mi vida. Entonces yo fui poniendo ¿cómo les diré? Por obra, ¿no? Fui haciendo lo que el pastor me estaba diciendo poco a poquito y ahí fui viendo la respuesta. Ahí fui viendo el cambio, ya yo en mí ya no me daban ganas de salir con mis amigos, de ir para tomar. Todo fue cambiando poco a poquito, hasta que ya vi para atrás, ¿no? Y vi ya diferente, ¿no? Porque ya mi vida ya es totalmente transformada por Dios. Dejou o álcool, dejou a droga, dejou tudo. Dejé todo. Ya no me llamaba la atención ir para allá. Lo que antes era lo primero que hacía, ¿no? Lo que más me llamaba la atención era ir con mis amigos, ir a un lado, a otro lado, ¿no? Que quería estar con ellos, ¿no? Ya ni quería estar en la casa por todo lo que estaba pasando, ¿no? Más después ya no. Ya los amigos pasaron a ser otra cosa, ¿no? Lo principal pasó a ser buscar de Dios y estar con mi familia. Y me daban ganas ya de estar con mi familia porque ya había paz, porque ya había comprensión en ella, ya salíamos, ya todo fue cambiando, ¿no? Yo también ya fui cambiando, entonces también veía, ¿no? Que ya había un cambio en mí, entonces ahí se fue dando todo, ¿no? E o matrimônio se restaurou, a família se restaurou, pero todavia tinham os problemas econômicos, as carências, as dificuldades, não? Todavía había, sí, todavía había deudas, ¿no? Que de lo que nosotros vivíamos antes se habían generado deudas, ¿no? De todo lo que yo hacía había deudas. Entonces todavía no tenía la prosperidad, no tenía yo todavía para pagar. Incluso yo trabajaba todavía y no me rendía el dinero, todavía me estaba haciendo falta. Pero también porque yo no hacía lo que Dios estaba mandando, ¿no? Ahí fue cuando yo empecé a ser diezmista, porque yo escuchaba hablar del diezmo, ¿no? Empecé a ser diezmista. De ahí ya me di cuenta que ya mi vida económica fue cambiando, me alcanzaba para cubrir todos los gastos que yo tenía en la casa, me estaba sobrando para nosotros salir, ya fui viendo un cambio. O seu diezmo ha sido clave para que a economia cambiara, para que sair adelante, para que pudera já solventar os gastos. Exactamente, para todos los gastos, lo que se necesitaba, ¿no? Pero no tenía todavía una prosperidad grande, ¿no? Porque solo estaban solventando los gastos que yo tenía nada más. Más de ahí seguía escuchando, ¿no? Estaba hablando, el pastor seguía hablando, ¿no? Y de ahí vino un propósito, ¿no? De la campaña. Pero yo no sabía qué era eso, ¿no? Yo no entendía todavía eso. Pero ¿Cuál campaña? La campaña de Israel. Vino para en ese tiempo que yo estaba en la iglesia, ¿no? Que acababa de llegar. Entonces yo escuché hablar de esa campaña. Y escuché hablar también de sacrificio, ¿no? Que ahí era una oportunidad para nosotros, para que Dios cambiara nuestra vida, transformara nuestra vida. Ya no solamente solventara nuestros gastitos que nosotros teníamos, más que hubiera una transformación de vida. Y era lo que yo quería, ¿no? Porque yo antes trabajaba mucho porque yo veía qué personas tenía, ¿no? Y yo quería tener, porque yo, pues, en mí, ¿no? Me gustaba mucho trabajar y sabía que trabajando podía conquistar muchas cosas, ¿no? Mas no era así, no rendía. Yo trabajaba a veces día y noche porque conseguí un trabajo por la noche también para poder tener un poco más, ¿no? Y no avanzaba, ¿no? Más de que yo escuché hablar de la campaña, escuché hablar de que teníamos que sacrificar para Dios. Entonces dije yo, bueno, voy a hacerlo, ¿no? Voy a sacrificar. Usted não apenas hizo um voto com Deus, usted cumpriu seu voto com Deus, usted puso toda sua vida como uma ofrenda viva en el altar, su vida em sacrifício en el altar. Exactamente. E cambiou a vida? Cambió totalmente. Como cambiou a vida?
Cambió en todos los aspectos. En primero, mi familia fue restaurada totalmente. Y en lo económico, yo quería comprar un carro bueno, quería tener mi casa, quería tener cosas, ¿no? Y gracias a Dios todo fue cambiando poco a poquito. Logré comprar mi carro que yo quería, pagué todas las deudas, tenía dinero, yo tenía para salir, para pasear, compré mi casa. Dios cambió todo. Yo ni me imaginaba lo que podría hacer, ¿no? Porque yo no creía. Y yo dudaba a la hora que lo estaba haciendo, porque yo no ponía todo, yo dudaba, mas yo vencí esa duda y creí. Bueno, yo voy a creer. Y ahí está. Ahora ya vi los resultados, ahora ya vi que realmente sacrificando Dios puede cambiar nuestra vida. Yo soy contratista, no agarro otras casas para construir. Entonces hoje usted não trabalha mais para nadie. Usted hoje é cabeça, tem sua própria empresa, seu próprio negócio. Sí, exactamente. Después de que yo sacrifiqué, Dios abrió mi visión, ¿no? De yo colocar mi propio negocio. E incluso con la persona que yo trabajaba, yo le dije, ya no voy a trabajar para ti, yo me voy a salir. Me dijo, ¿pero por qué te vas a salir? No, porque ya quiero trabajar yo por mi cuenta. No, mira, quédate, yo te voy a pagar más de lo que yo te pago. Mas dije, no, yo me voy a salir, voy a trabajar por mi propia cuenta. Y de ahí, poco a poquito, Dios me fue dando trabajos, que nunca me faltan, gracias a Dios. Y ganó mucho más de lo que yo ganaba antes. Sin necesidad de yo trabajar día y noche como yo trabajaba antes. Ahora normal solo una semana, ¿no? E tem sua casa própria hoje, tem seus carros, não lhe falta nada. No me falta nada, no, gracias a Dios no. Tengo mi casa, tengo mis carros, tengo otros terrenos que yo estoy comprando también. Y trabajo nunca me falta. Y lo más importante, tengo mi familia, tengo paz, tengo ganas de llegar a la casa, de estar con mi familia, sentarme a la mesa, comer con mi familia. Mis hijos están bien. Incluso personas me dicen, me han dicho, ¿no? Me dicen, bueno, vemos algo diferente en ustedes dos, hay algo diferente. Mas é Deus, não? É Deus em la vida de ustedes, não? Estão na presença de Deus. Assim que valeu a pena o sacrifício que isso, e naquele momento lhe custou, lhe dolió, pero foi o que abriu a porta, o que provocou a resposta de Deus na vida de ustedes. Sí, fue lo que cambió. Como le digo, al principio Dios empezó siendo diezmista, participando en los votos, Dios empezó a cambiar mi vida poco a poquito. Mas ya una transformación que yo ya vi, que sí realmente logré conquistar ya lo que yo quería, fue cuando sacrifiqué. Mientras no lo vi el cambio. Quien dice que no, sí vi el cambio. Una mejoría, ¿no? Una mejoría, exactamente. Mas no vi la transformación. Ya la vi cuando ya coloqué el sacrificio. Ahí sí ya vi porque ya conquisté lo que yo quería y antes no podía. Entonces el sacrificio es la clave. Esa es la clave, el sacrificio y creer que Dios va a cambiar, porque a veces sacrificamos y poco a poco y dudamos, ¿no? Que no vemos la respuesta, mas Dios la va a mandar respuesta. Dios dice, bueno, aquí está, mas nosotros vamos a creer en lo que vamos a hacer, porque si no, de nada sirve a nosotros hacer, ¿no? Ele não falha. Él no falla. Amém. Deus lhe bendiga, muita graça. Deus lhe bendiga. Deus lhe bendiga. Amém. Graças a Deus. Amém. Mire, a palavra de Deus disse no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, você pode incluso abrir sua Bíblia, você que tem na Bíblia, aí você pode acompanhar com nós outros, e você vai verificar o que está escrito, o que disse em Deuteronômio. Disse assim, que acontecerá, presta atenção, que se oyeres atentamente a voz do Senhor tu Deus, amém? Se oyeres, se és condicional, amém? Se oyeres a voz do Senhor tu Deus, acontecerá isso que está escrito aqui, vendrão todas estas bendições que estão aqui. Se não oyeres, as bendições não vendrão, ao revés, vendrão as maldições. Aqui você encontra a bendição por um lado e as consequências da desobediência por outro lado. Amém? Então vamos a ver. Acontecerá que se oyeres atentamente a voz do Senhor tu Deus. Como podemos escutar a voz de Deus? Deus habla como eu estou falando agora? É assim? Não. A voz de Deus está aqui.
em la Bíblia. Esta é a voz de Deus, é a palavra de Deus. Então, se você escuta esta palavra para guardar e poner por obra, amém? Mire, se você é uma pessoa religiosa, se você tem uma religião, se você sigue a uma religião, se você vem à Igreja Universal ou vá a qualquer outra igreja, pero você não sigue a palavra de Deus, não la guarda, não la põe por obra, sua religião, sua religiosidade, sua fé não vai servir de nada, não vai valer nada, não vai resolver nada. Me explico? Sim ou não? Desafortunadamente, não são todas as pessoas que vêm à igreja que cambiam de vida, que conquistam as grandezas de Deus como a família conquistou. Não são todos. Por quê? Porque não todos obedecem, não todos abrem o coração. Há muita gente que tem malícia, tem dúvidas. A pessoa não se lança, ela não se entrega, ela não põe sua vida em la total dependência de Deus, e por isso a vida não cambia. Às vezes a pessoa vem na igreja durante meses, durante anos, e não cambia, porque falta esta entrega total e completa, falta a obediência, a prática da fé, porque a fé sem obras é muerta. Amém? Me explico? A fé sem obras é muerta, não traz resultados, não traz benefícios. Amém? Se você quer de verdade que haja um câmbio em sua vida, você necessita entregar-se, você necessita rendir-se a Deus, porque lhe digo sinceramente, nós outros podemos passar por la porta aberta, você pode tomar de água bendita, você pode se enlouquecer, se você não obedece à palavra de Deus, sua vida não vai cambiar nunca, nunca. Você pode beber de água bendita e ser curado em el momento. Quando você beba de água, você pode ser curado, ser liberado, pero se você não se entrega a Deus, todo este mal pode volver de novo a sua vida, todo pode regressar, porque Deus espera que haja uma atitude de nossa parte. Amém? Então isso aqui disse que é necessário que a pessoa oiga a palavra de Deus, la guarde e la ponga por obra. Amém? E aqui ele disse: e vendrão sobre ti todas estas bendições e te alcançarão. E ele recalca uma vez mais: se oyeres la voz do Senhor tu Deus. Amém? Bendito serás tu em la ciudade, e bendito tu en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas e los rebanhos de tus ovejas. Benditas serão tu canasta e tu arteza de amassar. Bendito serás em tu entrar e bendito em tu sair. Amém? Então, quando a pessoa hoje e põe por obra, pratica, obedece a palavra de Deus, ela é bendecida em todo o que ela haga. Amém? Ela é ela em el campo, em la cidade, não importa o trabalho que ela realize, Deus vai abendecer a obra de suas mãos. Deus lá vai sacar adelante, Deus vai prosperar sua vida. Amém? Porque esta é a vontade de Deus, é isso o que Deus quer, dar vida. Amém? Pero
todo o que Deus tinha que fazer por nós outros, Ele já lo hizo, amém? Ele já deu a seu próprio Hijo para morir em la cruz, para salvar-nos, para carregar com nossas maldições, carregar com nossos pecados, com nossos dolores, amém? Agora nos toca a nós outros, agora somos nós outros quem temos que fazer nossa parte, amém? Para que Ele possa manifestar-se, para que Ele possa dar vida, assim como um padre quer dar o melhor para seus filhos, Deus, que é Padre, Ele quer dar o melhor para nós outros, mas uno tem que ouvir sua voz e praticá-la, amém? Você pode cambiar por completo a história da sua vida. Eles cambiaram a história da vida deles, amém? Porque se entregaram. Imagine você se houveram dado lugar a dúvidas. Imagine você se não houveram hecho prueba com Deus, não houveram hecho desafio de fé com Deus, não se houveram lançado nas mãos de Deus, estariam hoje como muita gente que crê em Deus, pero vive uma vida mesquina, uma vida de misérias, de fracassos, pedindo prestado a um, pedindo prestado a outro, devendo a toda a gente, não? Muita gente que vive com problemas em sua família, pleitos, desavenência em la casa, não há paz, não há harmonia em la casa. Muita gente crê em Deus, pero sua crença não está trazendo resultados à sua vida, não está cambiando absolutamente nada, porque ela não está sendo acompanhada de uma fé prática, amém? Está claro? Você é quem decide seu destino, nada pode tomar a decisão por você, é você, amém? Compreende você? Quando a senhora começou a vir, a participar, a buscar de Deus, a família começou a criticar. Você escutou quando falou? Sim ou não? A família começou a criticar, a burlar, se hablar em contra e tal. Ela decidiu que voz escutar, ou a voz da família ou a voz de Deus, e ela decidiu a voz de Deus, amém? Ela hizo caso à palavra de Deus, ela não deu lugar às palavras negativas e começou a seguir a orientação da palavra de Deus. Por isso houve esta transformação total. Eles nasceram de novo, porque quando a pessoa se rinde de verdade, ela nasce de novo, a vida cambia, amém? E aqui o Senhor sigue dizendo: o Senhor derrotará a tus inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho saldrão contra ti, e por 7 caminhos huirão de delante de ti, amém? Isso, a mim me gusta muito esta parte, que é muito importante você compreender isso. Às vezes a pessoa pensa que porque está vindo à igreja, porque está buscando a Deus, ela não vai ter lutas, ela não terá que lutar, que as coisas vão cair do céu. Não, ela tem que lutar, ela tem que trabalhar, tem que esforçar-se, amém? Ela vai a ter problemas também, porque ela será envidiada, muita gente vai a levantar-se em sua contra, às vezes os da própria casa, a própria família vão levantar-se em sua contra, como sucedeu com a senhora. Então, os problemas vêm, o hecho de você ser de Deus, o hecho de você estar em la fé, estar buscando a Deus, não significa que os problemas, as lutas não vendrão, amém? Tenha isso em sua mente, as lutas vão vir, como todos passamos por lutas, pero a grande diferença, onde está? A grande diferença está
é que em todas as lutas, Deus lhe dará a vitória. Amém? Me explico? Em todas as lutas, Deus lhe dará a vitória, Deus lhe vai bendecir. Os inimigos, as travas, as dificuldades, os problemas não poderão prevalecer sobre sua vida. Amém? Tenha isso em mente. Não desanime, não retroceda, não perda a fé, não tire a toalha quando venham os problemas, as dificuldades. Ao revés, persevere em la fé, siga em la fé. Amém? Há que seguir em la fé para que você possa vencer os problemas. Amém? Porque se você desanima, se você desmaia, se você desiste, se você retrocede, você nunca poderá vencer-los. A Bíblia diz que o justo por la fé viverá. Amém? Se retroceder, não agradará a minha alma. Amém? Então não podemos retroceder jamais. Viver por la fé é você viver confiado, apoiado em las promessas de Deus. Amém? Não mirar para as circunstâncias, não mirar para as dificuldades, é mirar hacia adelante. Eu vou a vencer, eu vou a sair adelante, eu vou a conquistar. Minha vida vai cambiar, eu vou a prosperar. Hoje minha vida está mala, hoje tenho problemas, mas eu vou a conquistar. Como a família conquistou, eu vou a conquistar. Hoje eu sou empregado, mas amanhã eu serei cabeça. Amém? Amém? Muita gente aqui hoje é empregada, mas amanhã você pode ser cabeça. Sim ou não? Crê você nisso? Você pode ser cabeça, você pode ser dono de seu próprio negócio, você pode amanhã ser um empresário. O grande problema é que muita gente às vezes não crê. O bispo, é que eu não tenho capacidade, eu não posso, eu não sou capaz. Se você pode, porque se você tem a presença de Deus em sua vida, se você tem o Espírito de Deus em sua vida, Ele vai guiar seus passos, Ele vai dar sabedoria, Ele dará visão, para que você possa sair adelante e prosperar e progressar. Amém? O que Deus quer assim em sua vida é algo impossível. Amém? É algo muito grande, mais grande de lo que você pode imaginar. Quizás você vindo para pedir uma bendição física, material, você vindo para pedir um emprego, mas Deus quer dar a você muito mais. Só depende de sua fé, de sua entrega, de sua renúncia, de seu sacrifício. Amém? Aqui, o Senhor disse assim, que o Senhor enviará sua bendição sobre tus graneiros e sobre todo aquele em que puseres tu mano, e te bendecerá em la terra que o Senhor tu Deus te dá. Amém? A bendição sobre os graneiros. Você tem que considerar que Deus está falando aqui usando o linguagem daquela época, onde a gente vivia de la terra, de la cosecha, não? A gente juntava os frutos em graneiros. Hoje a gente junta os frutos em el banco. Sim ou não? Não é verdade? Em el banco. Usando a linguagem de hoje, Deus diria assim: o Senhor te enviará a bendição sobre sua conta bancária. Amém? Deus bendecerá tus negócios, tus inversões. Amém? Compreende você? É isso o que Ele quer ser: prosperar, engrandecer sua vida, porque Deus não é pobre. Crê você que Deus é pobre? Não, Deus não é pobre, Deus é rico. A Bíblia diz que
Ele é o dono de todo ouro e toda prata. Amém? Ele é o dono de todo. E se nós outros somos filhos de Deus, então somos herdeiros de Deus. Amém? Um filho de uma pessoa rica pode ser pobre? Não, tem que ser rico também. Sim ou não? Se você é filho do rei, você tem que viver como um príncipe. Amém? Isso não é teoria, isso não é utopia, isso é uma realidade. Pero conquistam, vencem aqueles que creem, aqueles que se lançam, que se aventam em las manos de Deus. Amém? E aqui ele disse: te confirmará el Senhor por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, quando guardares os mandamentos del Senhor tu Deus e anduvieres em seus caminhos. Então, quando isso vai acontecer? Quando vai acontecer? Quando guardares os mandamentos do Senhor e anduvieres em seus caminhos. Amém? Ele guardou os mandamentos. Você verifique, tinha dificuldades, tinha problemas, pero se tornou dízimista. Ele, primeiro passo, se tornou dízimista. O que significa o dízimo? Quando falamos de dízimo, a gente incrédula, a gente maliciosa já pensa em dinheiro. Não, dízimo não é dinheiro, sacrifício não é dinheiro, não, é um acto de fé, de fidelidade. Amém? Quando a pessoa ela dá a Deus seu dízimo, ela está reconhecendo ao Senhor como Ele primeiro em sua vida. Ele primeiro, lo está ponendo em primeiro lugar em sua vida. Me explico? Sim ou não? Dízimo é um acto de fidelidade. Amém? Fidelidade a Deus. Se Deus é o primeiro, a pessoa tem que ser fiel em los dízimos. E quando ele dá seus dízimos, a 10ª parte, o 10%, não lhe hace falta não. Deus não deixa que lhe haga falta, porque Deus lhe abre as ventanas de los cielos para derramar bendição hasta que sobreabunde em sua vida. Amém? Me explico, sim ou não? Esse é o secreto. O dízimo é a clave para repreender ao espírito devorador de sua vida. Vê aí sua Bíblia no livro do profeta Malaquias. Abra aí em Malaquias para que você veja comigo que isso não é uma invenção da igreja, não, isso é bíblico. Amém? Aqui diz Malaquias capítulo 3, versículo 6 em adelante, habla del pago de los dízimos. Diz assim: porque eu, o Senhor, no cambio. Deus não cambia, Deus é sempre o mesmo, é eterno, é o mesmo de ayer, hoje e para sempre. Amém? Eu, o Senhor, no cambio, por isto, hijos de Jacob, não habéis sido consumidos. Desde os dias de vossos padres, os habéis apartado de mis leyes, e não las guardastes. Então, quando abre aqui, hijos de Jacob, são hijos de la desobediência, hijos rebeldes, porque Jacob, mientras foi Jacob, ele foi duro de coração. Jacob, ele era trapaceiro, ele era enganador, ele era tramposo, ele trançava, e por isso ele sempre tinha problemas. Quando ele se converteu, quando ele se entregou para Deus, Deus lhe cambiou a vida. Amém? Deus lhe cambiou a vida. Então, os filhos de Jacob eram aqueles filhos rebeldes. O povo era rebelde, o povo era desobediente a Deus. E o Senhor disse assim:
volveos a mim, e eu me volveré a vosotros, ha dicho el Senhor de los ejércitos. Amém? Aqui está a clave: volveos a mim, e eu me volveré a vosotros. O que significa isso? Volver quê? Que é o que a pessoa tem que volver a Deus? Os dízimos, as ofrendas. Amém? Está aqui. Aí ele diz assim: mas dijistes, em que hemos de devolver? Em que hemos de devolver? Roubará el homem a Deus? Pois vosotros me habéis roubado, e dijistes, em que temos roubado? Em vossos dízimos e ofrendas. Amém? Você acompanha comigo na leitura? Quem acompanha comigo na leitura? Alcilamã, quem acompanha? Não é assim? Sim ou não? Isso aqui não é palavra de homens, é palavra de Deus. E quando a pessoa sigue, ela cambia de vida. Amém? E aquilo o Senhor disse: malditos sois com maldição, porque vosotros, la nação toda, me habéis roubado. Traede todos os dízimos ao alfolí, e haja alimento em minha casa, e probade-me a hora nisto, disse o Senhor de los ejércitos: se não os abrirei las ventanas de los cielos, e derramarei sobre vosotros bendição, hasta que sobreabunde. Amém? É isso. Bendição hasta que sobreabunde. É isso. Que você tenha abundância, que você tenha para comer de lo mejor, que você viva de lo mejor. Amém? Deus quer isso, pero depende de você ser fiel em seus dízimos e suas ofrendas. Amém? É o que está escrito aqui. E ele vai derramar bendição hasta que sobreabunde. E disse mais: repreenderei também por vosotros ao devorador, e não os destruirá el fruto de la terra, nem vossa vida en el campo será estéril, disse o Senhor de los ejércitos. A gente vivia de la vida, de la plantação, não? Aqui, hoje dia, ele diria que seu trabalho não será estéril, que haverá prosperidade, abundância. Amém? Deus promete repreender ao espírito devorador. Há um espírito que põe travas, que causa miséria, que não deixa que a pessoa tenha nada. A pessoa às vezes trabalha, como o Senhor disse, que às vezes trabalhava em 2 lugares diferentes, de dia e de noite, e aún assim o dinheiro não alcançava. Sim ou não? Palavras dele mesmo, ele dinheiro não alcançava. Trabalhava muito e ganhava pouco. E quizás seja o problema. Você trabalha muito e ganha pouco. Ele dinheiro não lhe alcança, não lhe rinde. Quizás hasta você tenha um salário bueno, tenha um bom sueldo, você ganha bem, pero quanto mais você ganha, mais você gasta. Não lhe alcança, tampouco alcança. O dinheiro entra por uma das manos e sai por las duas. O dinheiro se esfuma. Sim ou não? Diga a verdade. É assim ou não é assim? Há muita gente que ganha bem, pero não dá para nada. Está sempre devendo as tarjetas de crédito, devendo nos bancos, devendo a um familiar. E quando não tem mais crédito no banco, vai pedir a um prestamista, os agiotistas. E aí que a situação empeora mais, porque os interesses são altíssimos e a pessoa se enreda mais, não? E hasta perde rosas, perde coche, perde muitas coisas, porque tem que estar, não? Pendente dos prestamistas. Às vezes a pessoa só tem para pagar os interesses, não consegue pagar
el préstamo que ela tomou. Essa é a vida de muita gente. Este quadro se repite, pero há solução, há salida, depende da fé de cada um. Deus quer bendecir, Deus quer manifestar-se, pero depende da fé de cada um. E este espírito devorador será repreendido e sua vida vai cambiar. Amém? Toda sua vida vai cambiar em nome do Senhor Jesus. Amém? Crê você nisso? Então assim sucederá. Amém? És a fé. Então aqui o Senhor disse: te confirmará o Senhor por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor tu Deus e anduveres em seus caminhos. E verão todos os pueblos da terra, toda a gente, que o nome do Senhor é invocado sobre ti, e te temerão. Amém? E te hará o Senhor sobreabundar em bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu terra, en el país que o Senhor jurou a tus padres que te havia de dar. Te abrirá o Senhor su bom tesouro, el cielo, para enviar a lluvia a tu terra em su tempo, e para bendecir toda a obra de tus manos. Amém? Prestarás a muitas nações e tu não pedirás prestado. Amém? Mire que maravilha. O que Deus quer ser. Ele quer bendecir toda a obra de suas mãos, de tal maneira que você pode prestar a muita gente, mas você nunca mais vai tomar prestado. Amém? Crê você que isso é possível? Crê você? Então você tem que lançar-se, vencer as dúvidas, vencer o medo e lançar-se. Amém? E aqui ele sigue dizendo: te pondrá o Senhor por cabeça e não por cola, e estarás em cima solamente, e não estarás debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor tu Deus, que eu te ordeno hoje, para que os guardes e cumplas. Amém? E se não te apartares de todas as palavras que eu te mando hoje, nem a destra, nem a sinestra, para ir tras deuses ajenos e servir-lhes. Amém? Mire, esta é a palavra de Deus. Esta é a palavra que vai cambiar a sua vida. Só depende de você. Se dependera de mim, eu cambiaria a sua vida. Mas não depende de mim. Não depende de mim. Eu dependo de minha fé. Você depende de sua fé. Amém? Nós outros não podemos echar a culpa em nadie de nossos fracassos. De nadie, em nadie. Você não pode echar a culpa em sua pareja, em seu padre, em sua madre, em seu jefe no trabalho, em la empresa, no governo, em Deus, porque se nós outros vivemos por la fé, vamos a vencer, vamos a conquistar. Amém? Você não pode echar a culpa em nada, porque todo depende de você. Eu dependo de mim, você depende de você. É a atitude de cada um que vai fazer a diferença. A família escutou a palavra de Deus e se lançou, se entregou. E se você escuta, se você faz o mesmo, se você obedece, você vai desfrutar da abundância, da plenitude que Deus quer para seus filhos. Amém? Me gostaria a ser uma oração agora por você que quer entregar-se, rendir-se, você que disse: o bispo, basta já,
Já estou cansado de problemas, de travas, de carências, de miséria, de dificuldades. Estou cansado de problemas na família. Eu quero cambiar de vida, eu quero ser feliz, eu quero conhecer a este Deus vivo. Amém? Porque quizás você todavia não o conhece. Você já ha escutado falar muitas vezes, mas você não conhece a Deus. Você só vai conhecê-lo quando você se entregue e lo ponga em primeiro lugar e seja fiel. Se vuelva a Ele, devuelva a Ele os dízimos e las ventanas de los cielos serão abertas sobre sua vida. Amém? Se você crê, então vá com toda a sua fé, não lo dude, se lance. Se você não crê, paciência. Aí não podemos fazer nada, é problema de uno mesmo. Amém? Mas se você crê e quer lançar-se, ponga-se de pé e vamos orar em seu favor. Se você crê e quer lançar-se, entregar-se, tornar-se dízimista fiel, todo lo que venga a suas mãos, todo lo que você cobre, todo lo que você receba, todo, o dízimo será o primeiro que você vai apartar para Deus. Amém? Cerra os olhos agora. Estas pessoas, meu Senhor, se han posto de pé em tu presença, porque elas tomam a decisão mais sábia, mais importante de toda a sua vida, porque elas reconhecem que de nada serve ter fé se esta fé não é prática, não é posta por obra, não é acompanhada pela obediência a tu palavra. Meu Deus e meu Padre, são muitas as pessoas aqui que já há algum tempo que estão vindo à igreja, que estão buscando ao Senhor. Sin embargo, viviam com dúvidas, viviam inseguras, com medo, dando lugar a palavras negativas, palavras de dúvidas, palavras de críticas, porque às vezes a família influencia, a pareja influencia, os amigos influenciam, e a persona se sente dividida, não sabe que decisão tomar. Pelo Senhor, e nesta manhã eles tomam a decisão certa de entregar-se, de rendir-se, de passar a viver em total fidelidade, em total obediência a tu palavra. Espírito Santo, meu Senhor, toma estas vidas em tuas mãos, abraça estas pessoas agora, receba estas pessoas em tu reino, Senhor, para cambiar-lhes a vida, porque, Senhor, já basta de tanta miséria, de tantas carências, tantas travas, dificuldades. Já basta, Senhor, de viver uma vida mesquina. Espírito Santo, eu não aceito, meu Senhor, que aqueles que creem de verdade, aqueles que estão em la fé, aqueles que estão entregados a Ti, Senhor, tenham uma vida fracassada, triste,
vacia, porque a partir do momento em que a pessoa resolve seu problema interior, seu problema com o Senhor, o problema exterior também se resolverá. Meu Deus, ó Espírito Santo, nós outros nos esforçamos, nós outros ensinamos tu palavra, hablamos a tu pueblo, Senhor, pero eu pido que tu Espírito hable, que tu Espírito Santo hable melhor que nossas palavras, hable, Senhor, a cada coração. Meu Deus, sé com tu pueblo, derrama de tu Espírito agora, em nome de Jesus, aleluia. Sacia a sede de tu pueblo, sacia a sede de eles agora, e cambia estas vidas, meu Deus. Cambia-me, Senhor, em nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluia. Receba a paz de Deus, a unção para a sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus, graças a Deus, amém.